E aí, pessoal, tudo certo? Você já viu o que é uma variável? Você já viu que existem variáveis primitivas, que existem variáveis compostas como os objetos? Você já viu que uma variável é nada mais nada menos que uma região da memória que é alocada, que é destinada a salvar um tipo de dado. E, evidentemente, que a área da memória é como se fosse uma caixinha, um bloquinho, onde ela vai ter um tamanho, ou seja, cada tipo de dado ele tem um tamanho, ou seja, a quantidade máxima que ele pode armazenar de dado, coisa que eu não detalhei, mas isso são detalhes que aos poucos você vai compreendendo ao longo das suas leituras, ao longo dos seus estudos. Mas você tem que entender que uma caixinha, que uma variável, ela salva um tipo de dado. E se ela salva um tipo de dado, você também viu que se ela está salvando um valor, você também entendeu, você viu que com os operadores aritméticos nós podemos fazer contas, ou seja, nós podemos usar essas variáveis para calcular valores de outras variáveis. A gente viu alguns operadores da soma, da subtração, da divisão, da multiplicação. A gente viu um da potenciação. A gente viu também um do resto da divisão e da divisão inteira. E as variáveis não servem somente para guardar resultados numéricos. As variáveis podem servir para guardar avaliações ou conclusões ou inferências sobre essas variáveis. Mas o que é isso? Os operadores, existem outros tipos de operadores que nós podemos usar também em nossas variáveis. Existem os operadores relacionais e os operadores lógicos. Esse estudo sobre os operadores ele é de fundamental importância, porque as condições trabalham estritamente sobre eles. E sem os operadores relacionais e sem os operadores lógicos, sem esse entendimento do que é cada um, de como funciona, enfim, o estudo das estruturas de condição, que a gente vai ver mais na frente, se torna um pouco mais difícil, se torna um pouco mais complexo. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou separar isso aqui em dois vídeos, essencialmente, a priori, para que você possa primeiro entender o que são os operadores relacionais e depois o que são os operadores lógicos. Então, a gente começa falando sobre os operadores relacionais e, como você já deve estar imaginando, os operadores relacionais eles simplesmente fazem relações, ou seja, vão verificar se é maior, que um lado é maior que o outro, ou se é maior ou igual, ou se é menor, menor igual. Igual, aqui literalmente é igual mesmo, vendo se é igual, se um valor é igual ao outro, ou seja, tem o mesmo valor numérico, por exemplo, se tem os mesmos dados, no caso de um objeto, por exemplo, se o objeto se refere a uma mesma pessoa, por exemplo, ou se é um produto igual ao outro, por exemplo, no caso dos objetos. Nesse caso, com objetos, o Python ele simplifica um pouco na hora de usar esses operadores, mas em outras linguagens de programação você vai ver que esses operadores com objetos eles não funcionam tão bem, porque você vai ter que implementar uma série de métodos para que você especifique como essas comparações devem ser feitas. Mas no caso das variáveis primitivas, dos números, dos valores booleanos, dos valores que assumem 0 ou 1, você pode usar tranquilamente porque essa implementação já é feita, já é intuitiva. E aqui já fazemos na matemática, quando olhamos algo do tipo, quando a gente estuda em equação, por exemplo, a gente já consegue concluir e dizer é verdade, é mentira, não é isso. Então, e por último a gente tem o operador da diferença, que ele vai dizer se os dois operandos são diferentes. É como se fosse o oposto desse sinal da igualdade. Então, a gente volta aqui para o VS Code. Eu já criei o arquivo em Python. Você tem que criar, você tem que botar a mão no código aí. E a gente vai agora criar umas variáveis. Para ficar didático, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar variáveis com nomes curtos, mas tenha em mente que não é uma boa prática você criar suas variáveis com nomes curtos. Por exemplo, x, y e z. Por favor, não faça isso. Não crie variáveis assim. Faz mal. Então, sempre que você for criar suas variáveis, você crie elas com os nomes inteiros, os nomes para o qual ela se propõe a fazer. Se é uma variável que representa um saldo, digite saldo. Ou se é uma variável que
é uma média de alguma coisa, digite média de alguma coisa. Então a gente vai criar uma variável simples, A. E a gente vai começar a brincar. Eu vou mostrar todos os operadores relacionais, mas primeiro a gente vai fazer um exemplo somente com um. Os operadores relacionais, eles simplesmente operam, por exemplo, sobre um operando. Ou seja, são operadores, são operadores binários. Ou seja, ele necessita de dois operandos. Ou seja, o que é que significa um operando? Um operando é o valor que você coloca aqui. Então, você precisa colocar algo aqui e algo aqui. Ou seja, você precisa comparar as coisas com duas coisas. Não dá para comparar uma coisa com ela mesma, por exemplo. Até dá na linguagem de programação, mas não faz sentido, entende? Você vai ver se o mesmo número é maior que ele ou igual a ele. Então, fica sem sentido. Então, vamos usar o print e a gente vai usar... a gente vai imprimir o valor. Eu não sei se você já sabe o que é que vai aparecer aqui, mas eu suponho que quando você ouvir as variáveis, você já vai ter mais ou menos uma noção do que aparece aqui. Se vai ser um verdadeiro, escrito em verdadeiro, ou se vai ser algum número, alguma mensagem bonitinha. Então a gente executa aqui para ver e a gente viu falso. Aí você vai perguntar, por que foi falso? Porque 2 não é maior que 3. Ele é menor que 3. Então, o que é que aconteceu? Essa variável A, ela é uma variável booleana. Aqui, porque ela simplesmente está salvando o resultado da comparação que eu fiz. Por exemplo, se eu colocasse 10 aqui, por exemplo, 10 é maior que 3, óbvio, né? Então a gente executa, a gente vai ver true. Ou seja, 10 é maior que 3. Então, as operações, os comandos relacionais, quando você trabalha com eles, você cria, você retorna, ou seja, você recebe valores booleanos. Ele vai te informar se é verdadeiro ou se é falso. Então, essencialmente é isso. Ele não vai te mostrar aqui, assim, por exemplo, 2, o valor é igual a 2. Ele não vai fazer isso. Ele simplesmente vai dizer verdade ou mentira. Então a gente vai continuar aqui e vai colocar outros comandos. Então, por exemplo, a gente vai brincar aqui com valores, tá? 2 é maior ou igual que 24, perdão. Olha, o operador de maior é igual. Agora vamos para os de menores, menores e menores iguais. A gente pode fazer 2 menor que 3. D é igual a para você ver que variáveis inteiras também podem assumir valores negativos, normalmente, para você ver que é realmente número. Quando você representar um número negativo, você é só botar um menos na frente. Parece óbvio, né? Mas a gente vai programando, a gente nem sempre acha, nem sempre consegue enxergar. Então, eu vou fazer até uma coisa legal aqui para a gente ver, e eu quero que você me diga qual é aqui o resultado desse daqui. Então, a gente pode, por exemplo, uma outra variável e ver se um número é igual ao outro. E a gente, por fim, pode ver se um número é diferente do outro. Vou colocar outro número. 99, diferente de 32, sei lá. Então, vou te mostrar todos esses comandos na tela. Opa, abri aqui sem querer. D. Aí tá. D. Letra E. E o F. De finalmente. A gente vai dar o play e vai ver o resultado disso. Para a variável A, verdade, 10 é maior que 3. Você está vendo? Então, minha variável A vai assumir valor verdadeiro. Aqui ele vai perguntar, 24 é maior ou igual a 25? Falso. 24 é menor que 25. Na minha variável C, ele está perguntando aqui, ele está fazendo a relação, na verdade, né? 2 é menor que 3? Verdade. E aqui, que eu te mostrei, menos 24, ele é menor ou igual a menos 25? Você vai ver falso. Aí você vai pensar, ué, não é menor? Você tem que lembrar que os números são negativos. E aqui é como se fosse assim. Menos infinito
imaginando a reta dos números inteiros, tá? Que é de mais infinito e menos infinito. Então você vai ver esse número assim: menos 25, menos 24, menos 23, 0, 1, 2, 3, enfim, até mais infinito. Certo? Então você vai ver que quando ele vai fazer essa comparação, ele está perguntando se menos 24 é maior ou igual que menos 25. Menos 24 está mais próximo do zero do que o 25. Então ele é maior que 25. Por isso que ele retornou falso. A gente continua aqui e ele vai perguntar: 12 é igual a 12, ou seja, o conteúdo 12 é igual a 12? Verdade. Depois ele vai perguntar: 99 é diferente de 32? Aqui está óbvio que é, mas eu quero que você entenda que as variáveis relacionais vão retornar simplesmente um número. Para que você consiga atrelar com os outros estudos que a gente já viu, você pode, por exemplo, usar variáveis nos operandos. Então a gente pode, por exemplo, criar um número A igual a 20, a 30, por exemplo. A gente pode criar uma outra variável do tipo número B igual a 50, por exemplo. E a gente pode fazer um resultado, uma variável resultado aqui, tá? Vai. E a gente pode perguntar, ou melhor, colocar, fazer a comparação. Eu falo perguntar porque eu já estou pensando nas condições, para você ver de como isso é importante. A gente pode perguntar assim: número A é maior que número B? E a gente vai imprimir isso. Vou imprimir resultado. Vou só comentar aqui rapidão, para que você possa entender a sacada da história. Você pode usar variáveis, você não precisa ficar preso a isso. Então a gente dá o play aqui, falso. Por quê? 30, ou seja, número A, ele não é maior que 50. Ou seja, número A não é maior que número B. Por exemplo, uma grande confusão que a gente cria são com números iguais aqui. E a gente vai perguntar e a gente recebe falso. Por quê? 50 não é maior que 50. 50 é igual a 50. Então, o operador de maior, ele não serve para dizer se os números são iguais. Ele serve simplesmente para dizer se o número é maior que o outro. Se você quiser saber se é maior ou igual, você coloca maior ou igual. E a mesma coisa para menor, tá? Aqui, você pode também fazer... você pode colocar uma expressão matemática. Então, por exemplo, eu posso fazer mais 20 vezes 50, 24, né? Aqui eu posso colocar, aqui eu posso usar os operadores, a precedência também, da forma que eu quero. E aqui, número B elevado ao quadrado, por exemplo. Então, é bem versátil o uso. Então, vou te mostrar até imprimindo o valor desses resultados. Vamos lá fazer? Então a gente vai fazer print para você ver somente o resultado vezes 50 e o print da variável número B elevado ao quadrado. A gente vai mostrar os dois resultados das variáveis e a gente vai comparar. A comparação da gente é o seguinte: se esse número é maior ou igual a esse. Então a gente viu que é verdade. Tá bom? Para a próxima aula, a gente vai ver os operadores lógicos. Ou seja, a gente pode ter um encadeamento de vários desses resultados. Ou seja, a gente pode pegar esse resultado e o resultado do outro. E a gente pode dizer assim: a gente vai dizer se é verdade se esse resultado e esse resultado for verdadeiro. A gente pode, enfim, são inúmeras possibilidades, mas eu quero explicar isso a você com calma na próxima aula, para que fique bem claro, fique bem explicado, fique bem tranquilo de você entender. Tá bom?